Atividade de História, 12ª semana. Você já aprendeu sobre a colonização do Brasil. Agora vamos estudar o que aconteceu depois dessa colonização? Vamos lá? A atividade traz aqui logo de início uma delícia de receita, doce de leite em pó. E logo em seguida, na primeira pergunta, quer saber qual dos ingredientes dessa receita é responsável por deixá-la doce? Essa é fácil, né? O açúcar, não é isso que deixa as coisas doces? Açúcar. Lembrando, gente, que sempre que for responder uma pergunta, a primeira letra precisa ser maiúscula, tá bom? Sempre maiúscula a primeira letra. Estou fazendo letra de forma, mas você pode fazer letra cursiva, letra de mão. Eu estou fazendo assim porque eu ainda não sei se todos os alunos sabem fazer letra cursiva, tá? Mas você fica à vontade para fazer sua letrinha. Questão 2. Esse ingrediente já foi um artigo de luxo que custava muito caro e fez parte da história do Brasil. Você sabe como ele é produzido? Eu vou dar uma dica para você. É através da cana-de-açúcar, né? O plantio da cana-de-açúcar, o cultivo da cana-de-açúcar, que depois que ela já está no ponto de ser colhida, ela vai para as indústrias para passar pelo processo de produção do açúcar, tá bom? Então, você responde aí. Através do plantio, desde lá do comecinho, através do plantio da cana-de-açúcar, que quando fica no ponto de ser colhida, vai para as indústrias para passar pelo processo de produção e de transformação no açúcar. Normalmente isso acontece lá na zona rural e quando chega aqui na zona urbana, a gente encontra nos mercados, né, para comprar já o pacote com várias opções, né? Refinado, extra fino, cristal, enfim. Questão 3. Algumas pessoas só podem ingerir quantidades muito pequenas desse alimento. Você conhece alguém com esse tipo de restrição alimentar? Sabe qual é a origem dessa restrição? Existe uma doença, né? Um problema de saúde que a pessoa não pode ingerir o açúcar ou ainda pode uma quantidade muito pequena, que é a diabetes. Então, você se informa aí na sua família, se você tem algum parente, algum conhecido que tenha esse problema de saúde, né, que pode ser controlado com medicamento e dieta, tá bom? Por exemplo, meu pai desenvolveu diabetes depois dos 75 anos de idade. Então, pela idade mais avançada, ele acabou desenvolvendo diabetes, tá? Então, ele não pode comer mais açúcar. Aí vem um texto para você ler, texto sobre o cultivo da cana e da produção do açúcar, a importância dele, né, no Brasil. Questão 4. De acordo com a imagem, quem trabalhava na produção do açúcar no período colonial? E de onde esses trabalhadores vieram? Gente, aqui é muito claro, né? Ó, não tem índio. Então, aqui já era a época da escravidão dos africanos, né? Então, você pode colocar que eram os escravos vindos da África. Eles vieram na intenção de trabalhar, vieram achando que vinham para trabalhar e ser livres, continuar como eles eram, vida normal, trabalhar, receber por aquele trabalho. Entretanto, quando chegaram aqui no Brasil, descobriram que eles tinham sido traficados, né? Vieram pelo tráfico negreiro, né? E se transformaram, foram automaticamente
obrigados a trabalhar de graça e tinham sua liberdade retirada, né, cerceada. Não tinham direito a liberdade nenhuma, eram propriedade dos seus senhores. Então, de acordo com a imagem, quem trabalhava? Os escravos. E de onde esses trabalhadores vieram? Da África. 5. Lembrando que África é um país, letra maiúscula, tá bom? Por que os portugueses decidiram colonizar o Brasil de forma efetiva? Bom, Dom João estava lá, né, em Portugal, sentado no trono, e o Brasil havia sido descoberto daquela forma, né, ocupado, né, pelos portugueses, porque os índios já estavam aqui. Então, Dom João lá em Portugal ficou preocupado quando soube que a área do Brasil era muito grande, muito rica, muito linda, né? Nossa natureza exuberante. Então, ele fica preocupado com os outros países da Europa que poderiam ter interesse e poderiam querer também invadir o Brasil e tomar parte ou todo o Brasil de Portugal. Então, o que ele faz? Ele resolve colonizar logo o Brasil, tá bom? Então, aqui no texto você vai encontrar exatamente essa resposta. Ó, os portugueses decidiram colonizar o Brasil de forma efetiva. Por quê? A ocupação dos territórios pelos portugueses dificultaria a invasão das terras por outros europeus, como holandeses, franceses, espanhóis, tá? Que estavam todos na corrida por novas conquistas territoriais na época. Questão 6. Por que o açúcar foi escolhido para ser produzido no Brasil? Pelo seu valor de mercado, que era muito alto, né? O açúcar era muito alto e o Brasil tinha uma terra muito fértil para plantar. Então, ó, aqui fala sobre o primeiro engenho que foi instalado em São Vicente, tá? Numa localização estratégica, aqui, ó, solo adequado para o cultivo de cana-de-açúcar, tá bom? Mas a resposta mesmo é porque o açúcar era um produto de luxo, não era todo mundo que tinha dinheiro para comprar açúcar, não. Então, Portugal, muito espertamente, né, quis logo produzir açúcar para poder vender e ganhar muito dinheiro com isso. Então, por que o açúcar foi escolhido? Porque era um produto de alto valor no mercado. Essa é a resposta. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram uma riqueza, uma árvore que, quando cortada, sua madeira produzia um líquido vermelho. Faça uma pesquisa sobre essa árvore. O nome dela é pau-brasil. Inclusive, hoje em dia, nosso pau-brasil está em extinção, tá? Aí você faz uma pesquisa aí pequenininha sobre os detalhes, né, do pau-brasil, tá bom? E coloca aqui, são poucas linhas, para a gente conhecer um pouco mais sobre essa árvore. Atividade de geografia. Primeira questão. Tem o textinho aqui sobre os municípios do Espírito Santo, né? E a primeira, quem é a autoridade máxima no município? E qual é o nome dele? Aqui logo no começo fala, ó. Município é uma unidade administrativa que possui uma sede, que normalmente é a cidade, e uma estrutura de poder público para atender suas necessidades específicas. Cada município tem um prefeito e uma Câmara de Vereadores, que são os responsáveis pelo cumprimento da elaboração das leis, tá? Aqui, ó, o prefeito é a autoridade máxima de um município, tá bom? Então, quem é a autoridade máxima no município?
o prefeito. Cada município tem seu prefeito. O nosso prefeito atual é o Arnaldinho Borgo, tá bom? Em que região fica localizado o estado do Espírito Santo? Na região Sudeste. Quantos municípios fazem parte do nosso estado? Estado do Espírito Santo. Olha aqui o nome do nosso estado. Tá aqui, ó. 78 municípios, tá? E você vai colocar aqui, 78 municípios. Quais são as cidades importantes dentro do estado do Espírito Santo? Olha, eu considero toda cidade importante, né? Eu já conheci cidades pequenininhas do interior do Espírito Santo que são importantes também. Então, para mim, todas são importantes. Mas aqui o texto está destacando, ó, como outras cidades importantes, né? Além da capital, que é Vitória. Aí ele cita Vila Velha, Serra, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Colatina, Guarapari, São Mateus e Aracruz. Então, você passa, né, para cá o nome desses municípios que o texto menciona como cidades mais importantes do estado do Espírito Santo. Quarta pergunta, qual a função de um vereador dentro do município? Tá aqui no texto, olha. Vamos lá achar aqui, ó. Os vereadores são responsáveis pela criação das leis que estipulam os direitos e os deveres dos cidadãos. Tá bom? Tá aqui a função dos vereadores. Questão 4, respondida. Quinta questão. Quando o prefeito fica ausente, quem assume o seu lugar na administração do município? É o vice-prefeito. Tá ali no texto também. Questão 6. Como é escolhido o prefeito e os vereadores de um município? Gente, através das eleições, né? Ó, através das eleições. Por isso que é tão importante a gente saber em quem votar, ouvir todas as propostas dos candidatos, né? Ver o que se encaixa melhor, quem pode fazer mais pelo nosso município. Pinte no mapa a região metropolitana de Vitória. Ó, tá aqui, ó. Vitória, que não, esse pedaço não é equivalente apenas ao município de Vitória, não, que Vitória é pequenininha. Aqui está toda a região metropolitana de Vitória. E ela é composta, ó, por esses municípios. Depois você vai ter que colocar aí também. Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. E assim a gente conclui a atividade de geografia. Ah, não, desculpa, tem mais uma aqui. 7. No estado do Espírito Santo, temos a região metropolitana da Grande Vitória, formada pela capital do estado, que é Vitória, e mais 6 municípios, que juntos abrigam quase metade da população total do estado e produzem cerca de 58% da riqueza, ou seja, mais da metade. Quais municípios formam a região metropolitana? Eu até preenchi ali atrás, ó, vamos achar? Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Viana e Fundão. Depois você confere se é essa aqui que tá lá atrás, que eu acho que é essa letra A, hein? Tá bom? Você dá uma olhada. Você já visitou algum município do Espírito Santo? Quais? Anota aí. Tem muitos municípios lindos. Esse vídeo, então, a gente corrigiu História e Geografia. Depois eu vou fazer mais um corrigindo Ciências. Corrigindo e orientando, né?